Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e neste vídeo vou resolver as atividades do PET final avaliativo. Para ver todos os vídeos do PET desde o volume 1, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Se você acompanha o meu canal, você sabe que eu sou parceiro da maior rede de estudos e compartilhamento do Brasil. Esse aqui é um recado rapidinho para você passar lá na rede e acompanhar as últimas atualizações que eu fiz na minha página. Recentemente eu postei lista de exercícios de análise combinatória e probabilidade e também de geometria espacial, que são dois dos assuntos que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Essas listas são exclusivas, ou seja, só tem acesso a essas listas quem me segue lá na Passeio Direto. Então, se você me segue aqui, me segue lá na Passeio Direto também. É só você clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. Número 1. Considere todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados permutando-se os dígitos 1, 2 e 3. Olha só, esses aí são todos os números que podem ser formados com a permutação dos algarismos 1, 2 e 3. 123, 132, 213, 231, 312 e 321. São 6 números diferentes. Primeira pergunta, qual é a probabilidade de, escolhendo um desses números ao acaso, ele ser par? Os dois números pares desse conjunto são 132 e 312, então a probabilidade é de 2 em 6, simplificando fica de 1 em 3 ou então 1/3. Letra B, qual é a probabilidade de escolher um número ímpar? Os 4 números ímpares desse conjunto são 123, 213, 231, 321. Então a probabilidade é de 4 em 6, simplificando, probabilidade de 2 em 3 ou 2/3. E letra C, probabilidade de ser um múltiplo de 3. Aí olha só que interessante, todos os números eles são múltiplos de 3, todos eles são divisíveis por 3. Então a probabilidade vai ser igual a 1, ou 100%, esse é um evento certo. E letra D, qual é a probabilidade do número ser maior do que 200? Esses aí são os 4 números maiores do que 200, 213, 231, 312 e 321. Então aqui também a probabilidade é de 4 em 6, ou 2/3. Número 2. Duas lojas de roupas vendem calças jeans da mesma marca e modelo pelo mesmo preço se pago à vista. Mas se parcelado, a primeira cobra 60% de entrada e o restante para 30 dias, com 10% de juros no saldo remanescente. A segunda loja cobra 40% de entrada e o restante para 30 dias, com 8% de juros no saldo remanescente. Em qual das duas lojas é mais vantajoso para o cliente efetuar suas compras, caso ele decida pelo pagamento parcelado? Durante a resolução dessa atividade e também de outras que envolvem porcentagem e juros, eu vou usar as ideias de fator de atualização, que eu expliquei lá nos primeiros PETs. Também vou usar o tempo todo a representação decimal de porcentagem, porque ela é necessária para a gente efetuar os cálculos. Eu vou indicar com a letra X o preço à vista da calça jeans, mas se você quiser usar um valor, por exemplo, o valor 100, também pode, porque 100 é um valor tranquilo, fácil de fazer cálculos envolvendo porcentagem, né? Vamos lá, o que acontece na loja 1? A pessoa tem que dar 60% de entrada, ou seja, ela vai pagar 0,60x no ato da compra. Isso significa que 0,40x, né, o restante, ela vai pagar depois. Mas aí tem juros de 10%, porque ela vai pagar 30 dias depois, ou seja, ela vai pagar depois 0,40x vezes 1,10. Somando o valor pago à vista e o valor pago 30 dias depois, a gente tem o total a pagar, que é de 1,04x. Na loja 2, o que acontece? A pessoa vai dar 40% de entrada, ou seja, no ato da compra ela vai pagar 0,40x. Então ela vai pagar o restante, 0,60x, depois. Só que aí tem juros de 8%, porque o pagamento seria feito 30 dias depois, então a pessoa vai pagar lá depois 0,60x vezes 1,08. Somando o valor pago à vista com o pago 30 dias depois, a gente encontra um total a pagar de 1,048x. Então é mais vantajoso comprar na primeira loja porque 1,04x é menor que 1,048x. Número 3. Os capitais C1 igual a R$2.000 e C2 igual a R$1.500 são aplicados a juros simples de 1% ao mês e 18% ao ano, respectivamente, durante
T meses. Após esse tempo, a soma dos montantes produzidos pelas duas aplicações é de R$ 3.840. Nesse contexto, pergunta-se, letra A, qual o tempo T da aplicação? Antes de começar o cálculo, vamos fazer uma conversão aqui, já que a gente está trabalhando com juros simples, então dá para fazer de forma bem tranquila. 18% ao ano é a mesma coisa que 1,5% ao mês. A gente descobre isso dividindo 18% pelos 12 meses do ano. É importante que as taxas dos dois capitais estejam na mesma referência temporal, que nesse caso aí ficou a referência mensal. Vamos lembrar da fórmula dos juros simples, que é J igual a C vezes I vezes T, ou seja, o valor dos juros é igual ao capital, que é o valor investido, vezes a taxa, vezes o tempo. Lembrando que a taxa tem que estar na forma decimal na hora de fazer os cálculos. Essa segunda fórmula, M igual a C mais J, é bem óbvia. Ela diz que o valor do montante, ou seja, o valor acumulado, é igual ao capital aplicado mais os juros. Combinando as duas fórmulas, então, a gente encontra essa fórmula aí mais elaborada para o montante. M igual a C vezes 1 mais I vezes T. Então, o montante acumulado na aplicação do capital 1 vai ser M1 igual a C1 vezes 1 mais I1 vezes T. Vou fazer as substituições para ficar mais tranquilo de entender. Fica então 2.000 vezes 1 mais 0,01 vezes T. Desenvolvendo os cálculos, fica M1 igual a 2.000 mais 20T. Agora vamos ver o que acontece com o montante acumulado na aplicação do capital 2. Então vai ser um montante 2 do capital 2, considerando a taxa 2. Fazendo as substituições aí, fica o montante 2, M2, é igual a 1.500 vezes 1 mais 0,015 vezes T. Desenvolvendo os cálculos, a gente encontra M2 é igual a 1.500 mais 22,5T. O texto diz que a soma dos montantes é R$ 3.840, ou seja, M1 mais M2, 3.840. Substituindo os valores, as expressões que a gente encontrou para M1 e M2, fica o seguinte: 2.000 mais 20T mais 1.500 mais 22,5T igual a 3.840. Desenvolvendo as continhas, deixando os números sozinhos lá no segundo membro, fica 42,5T igual a 3.840 menos 2.000 menos 1.500. Então, 42,5T é igual a 340. Agora não tem jeito, a gente tem que fazer essa continha chata e dividir os dois membros da equação por 42,5. Fazendo isso, a gente vai encontrar T igual a 8. Então, todos esses cálculos a gente fez para encontrar esse período de aplicação de 8 meses. Letra B. Qual o rendimento de C1 no período T? Enfim, quais são os juros do capital 1 nesse período? Para esse cálculo, a gente usa a fórmula de juros simples para o capital 1, ou seja, J1 é igual a C1 vezes I1 vezes o tempo. Fazendo as substituições, agora que a gente já sabe que o tempo é de 8 meses, fica juros igual a 2.000 vezes 0,01 vezes 8. E aí, fazendo as multiplicações, a gente encontra J1 igual a 160. Então, o rendimento do capital 1 nesse período foi de R$ 160. Número 4. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-la a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será realizado um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e será no valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor à vista do produto negociado com o cliente que corresponde ao financiamento aprovado. O valor à vista em real, que deverá constar na nota fiscal, é igual a quanto? Para resolver essa questão, nós vamos considerar que o preço à vista pode ser dividido em duas partes iguais. Cada uma dessas partes será igual a P, que representa aí o valor de uma prestação, de um pagamento. Como o primeiro pagamento só vai ser feito um mês depois da compra, haverá aí uma incidência de 1% sobre o seu valor original, um acréscimo de 1%. Então, esse pagamento vai ser de R$ 202. Essa equação ilustra muito bem isso. P vezes 1,01 igual a 202.
Passando 1,01 dividindo, fica P igual a 202 dividido por 1,01. O resultado dessa divisão é 200, ou seja, o valor do primeiro pagamento é de R$ 200. Como a segunda prestação, o segundo pagamento só vai ser feito 2 meses após a compra, haverá então a dupla incidência de 1% sobre o seu valor original, e aí esse pagamento vai ser de R$ 204,02. Essa equação ilustra bem isso aí. P vezes 1,01 ao quadrado igual a 204,02. Isolando o P, fica 202 sobre 1,01 ao quadrado. A gente tem que fazer essa divisão, tá? O resultado de 202 por 1,01 ao quadrado é 200. Então, para saber o valor à vista que vai estar lá na nota fiscal, a gente soma os valores dos dois pagamentos, que são iguais a P. E 200 mais 200 é igual a 400, portanto, a alternativa B é a resposta correta. A atividade 5 é uma questão do Enem, e eu só coloquei a parte principal do texto na tela para ter mais espaço aí para as imagens das alternativas. A primeira característica do desenho diz o seguinte: é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Aí a gente tem que voltar lá nos primeiros PETs para lembrar que esse 9 que aparece aqui no segundo membro da equação é a medida do raio da circunferência ao quadrado. Então a circunferência tem que ter raio 3, porque 9 é o quadrado de 3. Ali nas alternativas A e B você pode ver, o desenho mostra circunferências maiores aí que têm raios iguais a 9. Então a gente vai tirar a letra A e vamos também eliminar a alternativa B. Sobram as alternativas C, D e E, que você vê agora em destaque. Vamos dar uma olhada na segunda característica. Está dizendo o seguinte: é a parábola de equação y igual a menos x² menos 1, com x variando de menos 1 a 1. Como o sinal do termo aqui x² é negativo, isso significa que o desenho da parábola tem que ter concavidade voltada para baixo. Isso só aparece aqui, olha, na alternativa D e também na alternativa E. Dá uma olhada aqui nas duas parábolas. Na alternativa C, a gente tem aqui o esboço de uma parábola, mas a concavidade está voltada para cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar a alternativa C. A verdade é que a gente nem vai precisar analisar as características 3, 4 e 5 que aparecem aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Veja que a equação da parábola é y igual a menos x² menos 1. Então, quando x é zero, fica y igual a menos 1. Isso só acontece nessa parábola que está aqui, na alternativa E, porque se você olhar bem, o vértice dela está localizado uma unidade abaixo do eixo x, ou seja, em y igual a menos 1. Já o vértice da parábola da alternativa D está deslocado em relação ao eixo x uma unidade acima, ou seja, quando o x é igual a zero, nesse caso aqui, y é igual a 1 e não menos 1. Então, a gente elimina a alternativa D. Por eliminação, a resposta correta é a alternativa E. A gente nem precisa analisar nada desses quadradinhos que estão aí indicados nas informações 3 e 4, por exemplo. Número 6. Preencha o quadro comparativo sobre alguns dos sólidos geométricos estudados. Olha, não existe uma única forma de preencher essa tabela, até porque existem diferentes definições e os livros também trazem explicações diferentes sobre os elementos e as classificações dos sólidos, tá? O importante é ter uma ideia geral. Vamos lá, os prismas são poliedros nos quais duas faces poligonais, chamadas de bases, são congruentes e se situam em planos paralelos e as demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos. As pirâmides são poliedros com faces formadas por polígonos e as faces laterais formadas por triângulos, unidas em um vértice a uma certa altura. Os elementos do prisma são vértices, arestas, que se dividem nas arestas da base e também nas laterais, tem as faces, que são as bases e as faces laterais. Os elementos da pirâmide são os vértices, sendo o vértice da pirâmide e os vértices da base. Tem também as arestas da base e as arestas laterais. E tem também as faces, que são
a base e as laterais. Alguns livros trazem a altura também como um elemento. No caso da pirâmide regular, tem o apótema da pirâmide também, como um elemento. O prisma pode ser classificado conforme o polígono da base. Existe também o prisma oblíquo e o prisma reto, sendo que dentro do grupo dos prismas retos existem aqueles que são regulares. As pirâmides também podem ser classificadas conforme o polígono da base. Tem a pirâmide oblíqua e a pirâmide reta, sendo que dentro do grupo das pirâmides retas existem aquelas que são regulares. Agora nós vamos falar sobre as características das seções planas dos prismas e das pirâmides. Tanto no caso dos prismas quanto das pirâmides, nós vamos considerar que as seções planas são obtidas por planos paralelos às bases dos sólidos, tá bom? No caso do prisma, a seção plana é um polígono congruente ao polígono das bases. Já no caso da pirâmide, a seção plana é um polígono semelhante, só que menor que o polígono da base. Continuando, agora vamos preencher a parte do cilindro e do cone. O cilindro circular é um sólido geométrico formado por duas bases circulares em planos diferentes e paralelos e também por todos os pontos que estão entre essas bases. E o cone circular é um sólido geométrico formado por todos os segmentos de reta que ligam os pontos de uma base circular até um ponto fora da base, que é o vértice do cone. Os elementos desses dois sólidos são as bases. Alguns livros colocam o raio da base circular também como um elemento. Tem as superfícies laterais, tem também a altura, tem também o eixo e alguns livros também trazem a geratriz não só para o cone, mas também para o cilindro como um elemento. E em relação à classificação, tanto o cilindro quanto o cone podem ser oblíquos ou então retos. Agora nós vamos falar sobre as características das seções planas. No caso do cilindro, a seção plana pode ser um círculo, um quadrilátero ou uma elipse. No caso do cone, as curvas obtidas podem ser o contorno de um círculo, que é uma circunferência, pode ser o contorno de uma elipse, pode ser também uma hipérbole ou uma parábola. Então é isso, concluímos as atividades do PET final avaliativo. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!